Determine o conjunto solução de cada uma das seguintes equações do segundo grau, sendo U igual a R. Primeiro, vamos observar aqui. Ela é uma equação do segundo grau incompleta. Por quê? Quem é que está faltando? Se você verificar aqui, eu tenho A, B e C. A é o coeficiente de x ao quadrado. Nesse caso aqui, A é 11. B, coeficiente de x. Então, nesse caso aqui, menos 1. E C eu não tenho. Então, eu tenho aqui o módulo C igual a 0. Sempre que o C for igual a 0, eu resolvo usando a fatoração. Não é isso? E quem vai ser o fator comum aqui? X. Eu vou ter x nos dois termos. Então, eu vou isolar o x, colocar um em evidência e vou tirar x de toda a equação. Então, se eu tenho 11x ao quadrado, x dividido por x vai ficar 11x. Né? Eu tenho 2, vou dividir, quando eu divido, tiro, e fica 1. Diminui os expoentes. Menos x dividido por x dá 1. São iguais, dá igual a 1. Então, aqui é igual a 0. Então, aqui eu tenho uma igualdade. Qual? Que x é igual a 0, ou 11x menos 1 é igual a 0. Então, aqui eu vou... x é igual a 0, então já tenho um resultado. E eu tenho que 11x menos 1 também é igual a 0. Então, aqui é só separar quem tem x de quem não tem. Fica 11x igual a 1. O menos 1 passa para outro membro, ele fica positivo. Então, aqui eu tenho x igual a 1 sobre 11. Então, aqui como solução, eu vou ter o 0 e 1 sobre 11. Está respondida aqui a questão. O que vocês têm que observar que nessa equação incompleta, quem é que está faltando? Olha, eu tenho um termo aqui de x ao quadrado, que não pode faltar, que é o termo de A. Não é isso? A, no caso, igual a 1. Mas eu não tenho o termo de x, ou seja, B é igual a 0. Aqui está faltando o B. Porque C é o termo independente, ele não vem acompanhado do x. Então, nesse caso aqui, eu não vou usar a fatoração. Eu vou separar os termos, quem tem x de quem não tem. Então, vai ficar x ao quadrado igual a menos 25, ok? Ele igual a menos 25. Se aqui está mais 25, ele vai ficar menos 25. Então, x vai ser igual mais ou menos a raiz quadrada, ao contrário da potência raiz, então é a raiz quadrada de menos 25. O que aqui podemos observar aqui é que eu não tenho raiz de índice par e expoente negativo, ou seja, eu não tenho a raiz quadrada de menos 25. Então, essa solução aqui não é real. Então, aqui não existe, esse é o símbolo de não existe para o conjunto dos números reais. Ele não tem uma solução real. Já, se a conta, que já estou fazendo outra, se a conta fosse desse jeito, x ao quadrado menos 25 igual a 0, eu teria um resultado. Como assim, professora? Vamos lá. Preste atenção aqui. Não é essa conta, perceba que é diferente. Mas se aqui fosse negativo, e a gente sabe que está faltando o B, então eu vou ter que separar quem tem x de quem não tem, porque um tem x e o outro não. Então, você já observa isso. Aí um tem x e o outro não. Então, você vai ter que separar quem tem x de quem não tem. Nesse outro aqui, os dois têm x. Então, você vai ter que fatorar, certo? Para um ficar sem x, ok? Então, nesse caso aqui, eu separando, fica x igual ao quadrado igual a 25. O 25 está negativo, quando eu passo para o outro membro, ele fica positivo. Então, x aqui vai ser igual a mais ou menos a raiz de 25. Pois, para eliminar aqui a potência, eu uso a raiz de mesmo índice. No caso aqui, quadrado, eu vou usar a raiz quadrada. Então, aqui eu vou ter x igual a mais ou menos 25, raiz de 25, 5. Então, aqui eu teria como solução o menos 5 e o mais 5. Porque mais ou menos 5, então, são duas soluções, duas raízes, menos 5 e mais 5. Na conta que nós fizemos, ela não tem raiz, porque ao passar para o segundo membro, é obrigatório mudar o sinal, né? Porque se eu tiro daqui do primeiro, eu tenho que tirar do outro. Então, se eu vou tirar do outro, ele vai ficar menos 25. Então, eu não tenho a raiz quadrada de menos 25. Eu não tenho a raiz de índice par e expoente e radicando negativo.
ok? Vamos ver esse outro aqui. Esse daqui, você já observa o seguinte, eu tenho um termo com x e outro termo sem x. O termo que eu tenho com x, ele tem o x ao quadrado. Se eu tenho x ao quadrado, eu tenho o coeficiente de a, que é 49. O outro termo aqui, ele não tem x. Se não tem x, ele é c, ele é o termo independente. Então, quem está faltando? b. b é igual a 0. Se b é igual a 0, eu vou separar quem tem x de quem não tem. Só que você observa que aqui já está uma parte separada. Então, o que eu vou ter que tirar aqui é o 49. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 36 sobre 49. Se ele que está multiplicando é 49x ao quadrado, é 49 vezes x ao quadrado. Se é vezes, quando ele passa para o outro membro, ele passa como divisor. Então, vai ficar sobre 49. Só que eu ainda preciso deixar o x só. Eu preciso isolar o x. Então, eu vou ter que tirar esse quadrado aqui. Então, para eliminar esse quadrado aqui, eu uso a operação inversa, que vai ser a raiz quadrada. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36 sobre 49. Então, aqui é só você resolver cada uma. Pois qual a raiz quadrada de 36? É 6. Qual a raiz quadrada de 49? 7. Então, eu tenho isso aqui como solução. Então, as raízes dessa equação do segundo grau, que pode ter até duas raízes, pode ter nenhuma, se não for real, pode ter uma raiz, não é isso, só uma raiz, pode ter duas raízes iguais, duas raízes diferentes. Então, o que que acontece? Aqui ele vai ser menos 6 sobre 7, que é mais ou menos, então é de menos, o outro é de mais. E mais 6 sobre 7. Então, que são as raízes dessa equação do segundo grau incompleta. Por que incompleta? Porque falta b. Vamos ver essa outra aqui. Vamos ver como é que a gente resolve. Então, observe aqui. O primeiro termo aqui, ele tem x ao quadrado, o coeficiente de a. O segundo, ele tem x. Então, eu tenho o coeficiente b. Não é isso? E eu não tenho o coeficiente c. O coeficiente c aqui, no caso, é 0. E eu tenho o c igual a 0. Se você observar aqui, os dois termos têm x. Um tem x ao quadrado, o outro tem x. Não dá para somar. Eles não são semelhantes. Então, o que eu preciso fazer aqui é fatorar. Sempre que c for igual a 0, eu vou precisar fatorar. E no caso aqui, quem é o fator comum? X. X é o fator comum. Então, a gente vai colocar ele em evidência e dividir tudo por x. 3x ao quadrado dividido por x vai dar 3x. Isso? Menos 27x dividido por x, tira o x, fica só o 27. Fecha parênteses igual a 0. Então, eu fatorei, porque aqui eu tenho uma subtração e agora eu tenho uma multiplicação de x por essa expressão aqui, que representa um número. Eu só não sei quem é, porque eu não sei o valor de x. Mas aqui representa um número. Essa operação representa um número. Então, eu estou multiplicando um número por outro. Ele está entre parênteses porque representa uma operação. E tudo aqui é igual a 0. Se tudo é igual a 0, ou x é igual a 0, ou 3x menos 27 é igual a 0. Então, aqui eu já tenho aqui a resposta. X igual a 0 e 3x menos 27 igual a 0. Então, isso aqui já está respondido. Não tem mais o que fazer, mas esse eu posso fazer. Então, 3x, para quem tem x de quem não tem, então 27 vai para o segundo membro, ele dá menos 27, vai ficar positivo. Agora, eu vou tirar o 3, então fica x igual a 27 dividido por 3, que vai dar 9. Então, aqui eu tenho os dois resultados, as duas raízes, as duas soluções dessa equação do segundo grau, que é 0 e 9. 0 e 9. Agora, nós vamos resolver essa outra questão aqui. Vamos lá. Essas outras duas aqui. Aqui eu tenho x ao quadrado menos 14. Então, você já observa que um tem x e outro não tem x. Então, eu tenho o coeficiente de a, que é 1.
coeficiente de B está faltando, porque não tem coeficiente de B, ele tem que vir obrigatoriamente junto do x. E C, no caso aqui, menos 14, que é o termo independente. Então, nesse caso aqui, é só separar quem tem x de quem não tem. Então, quem não tem x é o 14. Então, vai ficar x ao quadrado igual. Se ele é menos 14, vai para outro membro, vai ficar 14, vai ficar positivo. Eu quero isolar o x, eu quero descobrir o valor do x, eu preciso tirar essa raiz quadrada aqui. Então, para tirar essa raiz quadrada aqui, ou esse quadrado aqui, eu vou usar a raiz quadrada. Então, mais ou menos a raiz quadrada de 14. Só que 14, ela não tem a raiz quadrada exata. Então, aqui eu tenho como resultado, como solução, o menos raiz de 14 e o mais raiz de 14. Então, essa é a solução. Ele vai ser um número irracional, que também é real. Só que eu não tenho aqui a raiz de 14. Então, vai ficar menos raiz de 14, que é mais ou menos, e mais a raiz de 14. Vamos observar isso aqui. Os dois termos têm x, então está faltando c. Porque o termo de a é o coeficiente de x ao quadrado, então no caso aqui é menos 25. O coeficiente de b vai ser o coeficiente de x, então no caso aqui menos 15. Certo? E c eu não tenho, então nesse caso, ó, falta c, eu vou fatorar. Muito bem. Então, quem é o termo aqui é comum? O x. Então, eu vou tirar x, então vai ficar, tirando os menos 25x ao quadrado, tirando o x, vai ficar menos 25x. Aí, repete, menos 15x dividido por x, só fica o 15, que eu vou tirar o x, igual a 0. Então, aqui eu igualo x igual a 0, está respondido. E o outro, menos 25x menos 15 igual a 0. Que esse daqui igual a 0. Ou x é igual a 0, ou menos 25x menos 15 igual a 0, ou os dois são iguais a 0. Então, vamos lá. Separando quem tem x de quem não tem, vai ficar menos 25x igual a 15. Quando o termo de x está negativo, para eliminar o negativo, se multiplica por menos 1, e vai ficar 25x. Inverte aqui. E aqui vai ficar menos 15. Certo? Vai ficar menos 15. Então, o que é negativo fica positivo, o que é positivo fica negativo. Porque na hora que você multiplica menos por menos dá mais. 25x vezes 1 dá 25. Mais por menos dá menos. 15 vezes 1 dá 15. Então, eu tenho que fazer a multiplicação de toda a equação por menos 1. Então, aqui vai ficar x igual a menos 15 sobre 25. Tá respondido? Tá. Ou eu posso simplificar aqui, muitas vezes você vai resolver, as questões estão aqui simplificadas. Ou seja, ele dá para simplificar por 15, ou por 5. Aí, menos por mais dá menos, 15 dividido por 5 dá 3, 25 dividido por 5 dá 5. Então, aqui eu tenho também como resultado, como solução aqui, eu tenho o menos 3 quintos e o 0. Ou aqui eu posso usar o menos 15 sobre 25 e o 0, que é a mesma coisa.